Glória a Deus, amém? Quero saudar aos irmãos que nos assistem pela transmissão aqui no Facebook, com a paz do Senhor Jesus, para os irmãos que estão conosco aqui no templo, como nós enviamos o recado para alguns nos grupos da igreja, nós já retomamos os cultos presenciais na quinta-feira. Normalmente a Adriana ela tem uma lista de transmissão, mas hoje ela não passou a lista de transmissão. Então, se você está assistindo, agora você já sabe. Terceira quinta-feira já, né, que nós estamos aqui no templo, para a honra e para a glória do nosso Deus, e que você possa ser grandemente abençoado. Nessa noite nós vamos iniciar com um momento de oração. Se você quiser deixar o teu recado, o teu pedido de oração escrito aí na transmissão, depois no final da palavra nós vamos estar orando por todos os pedidos. E nessa noite eu convido você que pode a fechar os seus olhos. Nós vamos iniciar o momento da palavra com uma oração. Quinta-feira, culto da família. E vamos louvar a Deus nessa noite. Vamos louvar pelo cuidado, o amor dele sobre as nossas vidas. Porque se Ele nos chamou, nós ouvimos e escolhemos estar aqui nessa noite, e você escolheu estar aí ouvindo aquilo que vai ser falado da palavra de Deus, é porque Deus quer continuar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Que nós possamos, que nem conversamos na semana passada sobre Pedro. Pedro, mesmo com os percalços lá que ele caminhou com Jesus, depois que Jesus morreu, ressuscitou, quando Jesus subiu para os céus, o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele persistiu, ele permaneceu. E ele foi uma das pessoas que ganhou muitas almas, para que hoje o Evangelho chegasse à minha e à tua vida, amém? Então você que tem a possibilidade, feche os seus olhos. Você que está aqui no templo, se puder, fique de pé, em reverência ao nosso Deus. Paizinho querido, obrigada, Deus, por essa quinta-feira. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada por estarmos na tua casa. Obrigada, Senhor, Deus querido, porque nós temos vivido, Senhor, o teu amor, o teu cuidado. O Senhor tem sido o nosso amparo, tem sido o nosso sustento. O Senhor tem cuidado, Paizinho querido, de todas as coisas nas nossas vidas, Pai. E a Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, com a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Visita cada lar nessa noite, Paizinho querido, que está ouvindo ou ainda vai ouvir essa mensagem, Paizinho amado. E a Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos convencer, Paizinho querido, daquilo que nós precisamos nos arrepender. Ó Paizinho querido, que nós possamos, Paizinho amado, querer o caminho da conversão a Jesus Cristo, Pai. E isso quem faz é somente o Espírito Santo. Abra nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos, Pai, ouvir, entender e querer praticar a Tua Palavra. Fica conosco, toma conta de cada ato deste culto, Paizinho querido. Se porventura, Deus, vem alguém ainda, traga debaixo das Tuas mãos poderosas. E a vida de cada um daqueles que está assistindo essa transmissão, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a Tua presença, Pai. A Deus, que nesses minutos que vamos nos reunir aqui, Senhor Deus amado, para manifestar a Tua palavra, manifestar a Tua graça, Senhor. Coloca por terra, Senhor, todo o tento do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas, Pai. A Deus querido, tira, Paizinho querido, o tapão, Senhor, dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Também te peço, tira o escama dos nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver, Senhor Deus querido, o Teu mover, o Teu agir, Paizinho querido, nas nossas vidas. Fica conosco, é o que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos, normalmente a gente coloca lá já as passagens, né? Mas durante aqui, enquanto estivermos lendo a palavra, a Adriana vai anotando depois os versículos para que você possa ter a referência aí do que a gente vai conversar nessa noite. E foi uma semana com muitas informações, né? Estávamos aqui antes do culto conversando, Marcos, Adriana, e a Adriana ainda falou assim, poxa, tanta palavra, tantas coisas, né? Tantos vídeos que a gente tem recebido, tantas mensagens, tantas pregações. E algumas nessa semana, assim, vieram de encontro ao momento que nós estamos vivendo, né? Eu recebi ontem, eu acredito que eu deva ter postado, não lembro se no WhatsApp ou em alguma rede social,
que é um pequeno trecho de uma passagem que Paul Walsh, que ele é, eu digo, um pastor evangelista, e ele estava ali falando, né, trazendo para nós como a nossa geração tem vivido esses dias. Nós temos vivido um tempo onde nós não estamos ensinando os homens a serem homens de Deus e as mulheres a serem mulheres de Deus. Nós estamos vivendo, criando uma geração que está perdendo a virilidade de trazer esses princípios e esses valores. E essa geração vai gerar a geração dos nossos netos ou bisnetos, que podem sofrer muito com isso, porque eles não têm uma referência de permanecer. Eles não têm uma referência do evangelho genuíno, da palavra. E nós precisamos nos atentar a isso. E como que a gente se atenta a essas coisas? A palavra do Senhor diz lá em Salmos, é um dos aconselhamentos que tem lá em Salmos, que Davi começa, falando que é na palavra do Senhor que ele meditava de dia e de noite. E nem era essa Bíblia aqui com todos esses livros. Eram os escritos que tinham dos profetas da época de Davi. E era naquelas leituras que ele meditava durante o dia, para que aquela palavra viesse de encontro àquilo que Deus queria falar para ele e fazer através da vida dele. Então que a gente possa querer ser esse instrumento, ser esse agente na vida das pessoas. Compartilharmos aqui que a gente gostaria que as pessoas tivessem esse desejo, essa alegria e quisessem estar também na casa do Senhor. Mas nada é por obrigação. Não vai ser ficar forçando um convite ou pressionando, não. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos estar vigilantes. A palavra do Senhor nos ensina que nós não podemos dormir. Ou seja, não podemos ficar com os nossos olhos fechados espiritualmente, porque o nosso adversário que está ao nosso derredor, ele está procurando uma brecha para que ele possa adentrar e para que ele possa fazer estragos na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida material. E eu e você, nós vamos ver aqui num dos versículos daqui a pouquinho, vamos entender que é somente com a santidade que a gente vai conseguir se achegar ao Senhor. E que você possa pedir para o Espírito Santo nessa noite te dar esse temor a Deus. Esse temor, essa reverência, essa obediência de você assumir os compromissos com as coisas de Deus. E para que você lembre disso todos os dias. Se você assumir um compromisso de estar nas quintas-feiras, venha nas quintas-feiras. Se você entende a importância que tem para a tua vida, para a nossa vida, prestar culto ao Senhor, juntos, reunidos como igreja, num domingo, dê o teu passo de fé. Sai da tua casa e vá até a igreja. Esteja lá em comunhão com os teus irmãos. E que assim eu e você possamos estar vivendo todos os nossos dias. Vão acontecer situações que vão impossibilitar de estar? Vão, acontece. Mas que eu e você possamos estar atentos. E aonde o Senhor nos levar, que nós possamos ter esse desejo no nosso coração de estar compartilhando, ouvindo a palavra e compartilhando a mesa que o Senhor prepara com as pessoas que nós temos aqui nessa terra ainda. Não é bom, Marcos, quando a pastora te chama lá para tomar um café e fala das coisas de Deus? Assim é o tempo todo. Eu acredito que lá na tua casa, quando você arruma lá a alimentação para os teus tios, lá os teus familiares, eles, de alguma forma, eles já esperam por aquilo, porque sabem que vai ter algo diferente que está acontecendo na tua vida. Eles podem até não te falar, mas eles já enxergam as mudanças que estão acontecendo. Então, que eu e você possamos ser assim. Aonde o Senhor nos levar, aonde o Senhor, de repente, é uma visita na casa de um familiar, de um amigo, ou você está numa situação de uma reunião no seu trabalho, mas que você possa ser um agente de Cristo, que você possa transmitir essa paz, essa alegria daquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. Eu tinha feito os meus planos para o dia de amanhã, e eles já estavam todos traçados. E aí uma ligação às 6h30 mudou todos eles. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei bem triste. Porque tem os meus planos primeiro, né? Mas aí a gente começa, porque quando a gente está conectado com o Espírito Santo de Deus,
Aí você começa, né, a perceber a situação. E aí eu fui lá em Salmo 42. Em Salmo 42, deixa eu abrir ele para lembrar o verso. Nós já vamos chegar na palavra, tá, irmãos? Segura firme aí que é a palavra do Senhor que tem poder. Nós queremos ser só um instrumento aqui nessa noite. E lá em Salmo 42 eu ouvi a ministração ontem através da vida de uma amiga minha lá em Santa Catarina ontem, foi muito bênção. Lá no verso 9 do Salmo 42, a parte B diz assim: por que hei de andar eu lamentando? E aí eu fui ver o que era o significado de lamentando, né? Lamentando é assim, tipo, andando triste, falando triste. Na minha época tinha um desenho que era o Snoopy, eu acho que tinha o Charlie Brown. Ele ficava, oh, não sei o quê. E daí tem um outro desenho do coelhinho, sei lá o que era, que ficava, oh, céus, oh, vida, não sei o quê e tal. E aí eu me deparei com essa situação que mudou às 6h30 da tarde do dia de hoje, com todos os planos que eu tinha feito para amanhã. E aí nesse salmo aqui, onde são os filhos de Corá, e eu fui entender, né, que Corá não era uma pessoa, era um povo. E é bom quando a gente se desperta com as coisas de Deus, que daí a gente gera curiosidade, a gente lê e vai pesquisar e vai entender. Então ali aqueles músicos, né, fizeram alguns salmos, e o 42 é o primeiro deles. E quando ele fala nessa parte, por que hei de andar eu lamentando, ele está falando para a alma dele, que era para a alma se aquietar. Mesmo que viesse a pressão dos inimigos, ou que viessem as pressões às vezes do nosso trabalho, do nosso dia a dia, as situações que nós temos na nossa casa, as situações que nós temos aqui na igreja, mas que a gente não andasse se lamentando. Porque nós ainda, aqui ó, diz lá no verso 11: por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A alma a gente tem que cuidar, viu? Porque ela gosta de vir trazer um ar triste, um ar de lamentação, aquele ar que, né, ó céus, ó vida. E aí o que ele fala aqui no final desse versículo? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio Deus deu. Ou seja, vamos cuidar, porque a nossa alma está querendo tomar espaço na nossa vida. E qual foi a vitória de Pedro? Quando Pedro entendeu o que Jesus falou para ele quando Satanás requereu a vida dele? Jesus falou: Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, ora, jejua, permaneça em santidade. Então, conseguiu anotar aí, Adri? Salmo 42, verso 9, parte B. Esse é o primeiro versículo que o Senhor falou conosco nessa noite. E nós compartilhamos um devocional, um trechinho, né, na segunda-feira, no dia 19, que ele falava assim, era um desafio. Dizia assim, ó: hoje concentre-se na tarefa que lhe dei, e não se permita de forma alguma ser dissuadido a sair da pista por causa de interferências que não lhe dizem respeito. Se outros tentarem irritá-lo ou procurarem briga com você, dê um passo atrás e assuma o controle do seu coração. Ó a alma ali, né, querendo pegar a situação. A ambição egoísta vai corroê-la por dentro. Ou seja, quando a gente quer dominar esse sentimento do coração, né, que quer tomar conta da situação, aqui dentro a gente sente esse sentimento egoísta de se corroendo, doendo com a gente, porque é uma situação que às vezes a gente quer externar. Eu tenho liberdade, graças a Deus, né, com a Adri, às vezes ela nem tem muita paciência, mas ela fica linda me ouvindo. Porque às vezes a gente precisa desabafar, né, falar, porque a gente tem que ter o nosso confidente, mas a gente também tem que ter sabedoria do Espírito Santo de Deus, como a gente trata com as pessoas. A Adriana, apesar de não viver comigo 100% do tempo, ela já conhece quais são os pontos positivos da Ana e quais são os pontos negativos. Tem coisas que ela já nem liga, tipo, né, releva e deixa passar. Mas por quê? Porque quando o Senhor nos leva diante das outras pessoas, parece que a gente já vai assim, aliviado, já vai preparado, porque a gente se expressou com o Senhor. E aí tinha esse desafio lá no devocional da segunda-feira. É Salmo, que você repete para mim, que você falou, né? Lá era o Salmo 42, verso 9, parte B. 42. Isso. E aí dizia assim na última parte do devocional: não é inteligente entrar em briga de outra pessoa. Na verdade, uma pessoa que se mete em briga, que não seja a sua própria, é como puxar um cachorro feroz pelas orelhas. Use o dom da sabedoria
e não se distraiam. E eu confesso para vocês, aí eu coloquei lá, né, para os irmãos do devocional, bom dia. Missão nada fácil, mas possível. Porque a gente precisa buscar os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E um deles é domínio próprio. E dominar essa língua, que ela é tão pequenininha, mas ela, né, faz um estrago tão grande na vida das pessoas, é algo que a gente precisa estar atento. E eu quero compartilhar com vocês 3 versículos que nós tivemos como referência dessa palavra, desse devocional. O primeiro está lá em Provérbios 20. Provérbios 20, no verso 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Ou seja, aqui Salomão já estava, né, dando esse aconselhamento que para o homem, se ele quer se sentir honrado, se ele quer fazer jus a tudo aquilo que ele tem vivido, né, e aprendido no caminhar dele com Deus, ele tem que se desviar de contenda. O que é a contenda? Contenda é qualquer situaçãozinha que quer tirar eu e você do nosso prumo. Né? Lá no devocional falava para as mulheres que era tirar, não deixe nada tirar você da pista. Ou seja, eu e você amanhecemos, né? Deus tem nos dado fôlego de vida todos os dias. E de manhã a gente já tem a questão de poder escolher, de usar o domínio próprio, de estar vigiando durante o dia para que a gente não se meta em nenhuma confusão. E eu confesso para vocês que hoje, quando eu recebi, né, toda a alteração dos meus planos para o dia de amanhã, a vontade já era, né, eu já comecei a escrever um texto, falar, poxa, porque eu já tinha me organizado assim, pensei não, fui escrevendo, e daí já parei também. Que eu também, né, tenho, como é que se diz? Quem tem respeito tem medo, né? Então eu falei, não, né, essa área aqui é muito importante. Então eu mesma escrevi o texto para mim, li e já paguei. E aí quando eu li lá o Salmo 42, eu comecei a meditar, né, que a alma já queria tomar conta da situação. Mas aí eu já comecei a falar assim, obrigada. Mesmo que eu não estou querendo falar obrigado, mas obrigado porque é livramento, Deus. Se o Senhor já está mudando tudo assim, é livramento. Muito obrigado, me faz entender, porque naturalmente, naquele momento eu não estava querendo entender nada, eu queria cumprir tudo aquilo que eu já tinha planejado. Então não vai acontecer da forma como eu organizei hoje, mas vai acontecer da forma que Deus está direcionando amanhã. E isso é para a honra e para a glória de Deus. Por isso que eu e você precisamos estar atentos, para não entrar em briga, não entrar em confusão. Aí o próximo texto que tinha nesse devocional está lá em Provérbios 26, Adri. No verso 17. Provérbios 26, verso 17. Diz assim: quem se mete em questão alheia, ou seja, que não é a sua questão, né, o seu problema, é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Aí na versão, né, que a pessoa tinha compartilhado aqui, falava que era como puxar um cachorro bravo. Não podemos subestimar o impacto negativo das palavras ditas de forma impensada ou maldosa, contendas, enganos, fofocas e mentiras. Então, o que esse verso traz para mim e para você? Que nós temos que estar atentos em cuidar daquilo que diz respeito a nós. Mas aí eu quero abrir um parênteses. Nós temos, nesses últimos tempos agora, tem se falado muito mais abertamente sobre uma questão específica lá da violência feminina. E aí quando a gente traz isso, né, porque tem um ditado que falava assim, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí agora, uns dias atrás, fizeram um post
né, falando que você tem que defender a pessoa, você tem que defender aquela mulher, você tem que comunicar, né, o órgão responsável. E aí nisso eu vejo a prudência. Não é que você está se metendo na vida alheia, neste caso, quando a gente está falando de uma agressão, seja uma violência contra uma criança, seja contra um ser humano, pode ser uma mulher, um homem, mas a gente tem que agir com sabedoria. A gente não tem que ir lá agir com as nossas mãos, como aqui o Provérbios está falando, que é que nem pegar um cachorro que está passando na rua pela orelha. Pega um cachorro que não te conhece, desprevenido, aí você vê se ele não dá um nhaque na tua mão. Então, assim é que o Senhor está nos direcionando. Então, quando a gente passar por uma situação assim, a gente tem que primeiro, uns dias atrás, o Pedro falou assim para mim, eu não lembro qual foi a situação que nós passamos, ele falou assim para mim, respira, calma, respira. Porque eu tenho um perfil imediatista, de já querer sair, resolver. Ele, calma, vamos respirar, vamos ver o que aconteceu. E assim a gente precisa ser. Porque a gente não está pegando aí um cachorro pelas orelhas aí, correndo o risco de levar uma mordida. É isso que o Provérbios está explicando para mim e para você. Então a gente não precisa se meter na vida das pessoas em problemas que não são nossos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de nos dar sabedoria e discernimento, domínio próprio, porque nós temos o que através do Espírito Santo? Os frutos. E através dos frutos, a gente consegue ajudar as pessoas sem se meter. O se meter aqui que ele está falando é quando eu e você queremos entrar na vida da pessoa numa situação que não nos diz respeito. A pessoa quer cursar medicina e eu falo, poxa, mas teu perfil é para engenheiro? Quem me perguntou? Quem pediu a minha opinião? Eu não tenho que me meter. E uma coisa que a Bíblia ensina, e eu creio que isso muito para nós que somos pais, é o poder da oração. Eu procurei ensinar para o Pedro desde que eu aceitei a Jesus. O Pedro tinha 6 para 7 anos. E eu sempre ensinei o Pedro, falando, não, Jesus ouve as crianças. O negócio de Jesus, a Bíblia diz que ele tem que ser que nem criança. Então, você é criança, você ora, você conversa com Jesus e fui ensinando. Não deixava ele ter medo e fazia ele orar, e assim foi crescendo. Então, eu e você precisamos ensinar os nossos filhos. Os nossos filhos, eles só não vão sofrer, eles vão sofrer as dificuldades que os tempos difíceis estão cada vez mais próximos de nós. Mas se eu e você inculcarmos a palavra de Deus e formos exemplo, porque filho só consegue seguir aquilo que ele tem como exemplo. Ah, Ana, mas eu não fui criada pelo meu pai e pela minha mãe, fui criada pela minha avó. Deus instituiu a tua avó como uma autoridade ali sobre a tua vida. Então, que você possa seguir os bons exemplos. E se porventura não tem os bons exemplos, Jesus Cristo ele é capaz de nos transformar. Para que a gente possa ser exemplo para as gerações vindouras. E para que a gente possa ser exemplo para que as pessoas que estão conosco queiram conserto. Amém. E aí o último verso que dizia desse devocional está lá em Hebreus 12:14. Eu gosto muito desse texto lá em Hebreus, porque foi um dos primeiros congressos que eu fui quando eu me converti. E eu lembro que as irmãs fizeram todas uma blusa azulzinha clarinha de fio, coisa mais querida lá em Santa Catarina, irmãos. E o tema era esse: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, está lá em Hebreus no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui, ele resume aonde esse devocional diz que não é para eu e você entrarmos em contendas com as coisas. Ele dá aqui aqui diz no título, né, onde inicia aqui esse versículo na minha Bíblia, a exortação à paz e à pureza. Ou seja, a exortação é o ensino com amor da paz e da pureza. E ele fala assim: seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos é a gente não querer já acordar de manhã já provocando todo mundo. Então, eu sou uma pessoa privilegiada,
Porque a minha mãe, ela é um agente de paz dentro de casa. Às vezes eu já acordo querendo, né, já pegar a rua atravessado e ela já contorna para não deixar nem eu mesma pecar. Só que eu preciso ser esse agente dentro de casa e nos lugares que eu vou, assim como a minha mãe é dentro da nossa casa. Eu tenho um exemplo, então agora eu tenho que também agir. Uma porque a palavra me ensinou e outra porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Seguir a paz com todos e a santificação. O que é a santificação? A santificação é você buscar e entender através do que Deus nos ensina na palavra a ser separado, viver uma vida santa. As pessoas muitas vezes entendem que quando, ou na verdade elas interpretam, imaginam quando a gente usa a palavra santificação, que seria a pessoa viver uma vida como talvez um padre ou uma freira escolhe uma vida de celibato. A vida celibatária é uma outra situação. Aqui ele fala para a gente buscar um caminho de santificação. O que é um caminho de santificação? Porque ele fala ali na parte final do verso 14. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. Ou seja, santificação é eu buscar estar separado do pecado e vivendo com as coisas de Deus. E isso é uma busca diária. Ela é para todos os momentos da nossa vida. Então que eu e você possamos, durante essa sexta-feira, esse final de quinta-feira, amanhã que inicia o final de semana, possamos estar atentos através do Espírito Santo de Deus, para que a gente venha vigiar. Buscando estar em santidade, a gente vai pedir para o Espírito Santo: me lembra, Espírito Santo, porque a tua palavra me ensina que é nessa lei, é nesse livro que eu tenho que meditar. São essas palavras que vão acalmar a nossa alma. As nossas respostas, a nossa esperança, aquilo que eu e você precisamos está na palavra. E muitas vezes eu já tenho ouvido, nós até compartilhamos essa semana com um amigo nosso que foi em casa, a pregação de um jovem bem famoso que está aqui no Brasil, mas ele fala coisas que distorcem o Evangelho. Ele não dá seriedade para a palavra. Ele diz que a partir do momento que o homem instituiu a palavra, ele tirou o poder de Jesus. Então são as coisas que a gente chama, são as heresias. Então que eu e você possamos pedir para o Espírito Santo de Deus esse amor pela palavra dele. Que nós possamos pedir para ele que nós venhamos a ser esses agentes de trazer a palavra de Deus nesses dias tão difíceis. E eu estava, só para a gente terminar, semana passada a gente falou sobre Pedro, depois que Jesus subiu aos céus e Pedro pregou, né, e das pessoas que foram batizadas. E aí eu estava lendo aqui algumas coisas, falando sobre a igreja em oração, quando Pedro e João foram presos, né, e a igreja orou. E ali, quando eles se reuniram para orar, lá em Atos capítulo 4, lá no verso 24 diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E que eu e você possamos estar aqui, com os irmãos reunidos lá na igreja em Atos, depois que Pedro e João foram soltos da prisão. Eles estavam ali clamando ao Senhor,
pedindo para Deus, em nome de Jesus. E eles foram tocados, eles receberam a presença do Espírito Santo. E eles receberam a ousadia, a intrepidez para pregar a palavra. Eu vi uma leitura ontem que falava que nós precisamos de pastores teológicos para estar pregando nos púlpitos. Precisamos de pastores teológicos, sim, com conteúdo de ensino, mas nós precisamos de pastores que tenham o amor e tenham o chamado de Deus. Assim como eles, como Pedro, que não era dotado do estudo, daquela inteligência como talvez os escribas eram, mas ele tinha o que? Ele tinha um amor por Jesus Cristo. E aquele amor fez com que o Espírito Santo colocasse intrepidez e ousadia, trouxesse a revelação da palavra, e eles eram os agentes que Jesus usou. Amém? E que eu e você possamos ter esse desejo no nosso coração. Para você que colocou teu pedido de oração, nós vamos agora encerrar esse momento, esse culto da família dessa quinta-feira, e vamos também estar orando pelos pedidos aqui no vaso. Tem algum pedido de oração que você queira colocar diante da igreja nessa noite? Pela sua vida? Isso, pelas famílias. Pelas famílias. Nós vamos estar orando pelas famílias da igreja, pelos pedidos de oração que estão escritos aí na transmissão, e vamos orar pelos pedidos aqui do vaso, pela família pastoral. Eu quero já colocar em agradecimento. Ontem eu pedi para alguns irmãos que estivessem orando pela vida de um amigo meu, o Vanderlei, que ele é lá de Santa Catarina, e ele estava internado já há mais de 40 dias, aguardando uma vaga, porque precisava ter uma vaga na UTI, porque ele precisava retirar um tumor, né, na cabeça. E a gente recebeu a notícia agora à tarde que a cirurgia, graças a Deus, foi bem sucedida. Ele não precisou ficar nem na UTI, ele ficou só naquele semi-intensivo, e já com perspectivas de ir para o quarto amanhã. Então eu quero agradecer a Deus, quero colocar a vida da Armin e dos seus filhinhos, né? O Lucas, que vai fazer a cirurgia do coração, que Deus esteja guardando, né, a vida dele. Nós cremos que Deus tem vitória, tem milagre sobre a vida dele, mas que também possa trazer paz ao coração dessa mãe e ao coração de cada um daqueles que tem colocado o seu pedido agora diante do Senhor. Eu vou te convidar, você que pode, feche os seus olhos. Vamos colocar, né, a vida da Rebeca e do seu esposo, que é a neta da pastora. Eles estão se recuperando, né, do Covid. Então, para que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor, queremos agradecer a Deus já pela cura deles. E eu te convido agora que você possa fechar os seus olhos, se você tem como, e nós vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer pelo fôlego de vida deste dia, Senhor. E queremos, Pai, colocar diante de Ti, Paizinho querido, as nossas vidas. Paizinho, age, Pai, com Teu Espírito Santo, Deus, na nossa vontade humana, Senhor. Ó Pai, porque Tua palavra diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos como carne, Senhor Deus querido, para que, quando militar carne e Espírito, o Espírito vença, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada pedido de oração, Senhor, dos irmãos que estão assistindo essa transmissão. Cada pedido de oração aqui do vaso de oração, Senhor, as pessoas as quais nós já expressamos aqui, Paizinho querido. E a Deus, te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo vá de encontro àqueles que precisam de cura, vai de encontro, Paizinho, àqueles que precisam de uma restauração, uma porta de trabalho, Paizinho querido. E a Deus, que nós possamos ser gratos a Ti, que nós possamos testemunhar as Tuas maravilhas, Senhor, e que nós possamos, Pai, no Teu tempo, Senhor Deus querido, colocar, Senhor, diante da vida de cada um daqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos cartas vivas, Senhor, nesses dias que estamos aqui na terra. A Deus querido, apresentamos cada uma das famílias aqui da igreja, Senhor. Paizinho querido, não é, Pai, pelo nosso querer, mas é pelo mover do Teu Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor Deus querido, para que seja testemunho, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo se move, Paizinho querido, e, ó Pai, agita as águas paradas, Senhor Deus querido, na vida, Senhor, dos membros dessa igreja, Pai. Ó Deus amado, para que nós possamos querer, Senhor Deus querido, retomar as rédeas, Pai, daquilo que fazíamos, Senhor. Ó Deus amado, que a gente não venha, Senhor, a negligenciar. Nosso país é um país livre. Nós ainda podemos pregar o Evangelho. E que assim seja, Senhor, até a Tua volta, Senhor, no Brasil.
Paizinho, nós temos Bíblia, Senhor, com várias traduções. Bíblia, Senhor, Deus querido, para todos os estilos que se imaginar. Senhor, Deus querido, nos ajuda, Pai. Tua palavra diz que quem é muito é dado, muito será cobrado. Nos ajuda, Pai. Nos é dado muito tempo. Nos é dado muitos recursos, Pai. Ó Deus amado, que nós possamos não negligenciar, Senhor. Que nós possamos, Pai, assim como Paulo falou, combater o bom combate e guardar a fé, Senhor. Ó Deus querido, fica conosco. Nos guarda, Senhor Deus querido, no retorno para as nossas casas, Senhor Deus querido. E ó Paizinho amado, guarda e abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo essa transmissão, Pai, e aqueles que ainda vão assistir. Fica conosco, Paizinho querido. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E nós queremos reforçar o convite, irmãos. Domingo às 10 da manhã, nós teremos o culto presencial. E nas quintas-feiras também a gente já retomou as atividades, fazendo um culto mais abreviado, né, do que a gente faz no domingo. Mas que você tenha o desejo no teu coração de estar aqui conosco, para que a gente possa junto, né, estar participando prestando nosso culto a Deus, para que a gente possa estar orando junto e que seja para a honra e para a glória do nosso Pai. Amém e graças a Deus.